Os eventos mais importantes dos primórdios da igreja cristã ocorreram em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém e Jesus instruiu os seus discípulos a estarem ali para que a palavra de Deus pudesse ser pregada até os confins da terra. Além do mais, a circuncisão, a maior parte da pregação, a Páscoa, a rendição e crucificação de Jesus, o Pentecostes, tudo isso teve como palco a cidade de Jerusalém. O céu também é considerado a Jerusalém celestial. Considerando todos esses aspectos, deveríamos acreditar que a capital da Igreja Católica deveria ser em Jerusalém? Então, como é que Roma, uma cidade pagã, a capital do Império Romano, se tornou a capital da Igreja Católica? Por que o Papa reside em Roma e não em Jerusalém? Compreender isso passa principalmente por 3 pontos importantes: que São Pedro recebeu a autoridade de Cristo para governar a Igreja em seu nome, que São Pedro esteve em Roma e lá ele deixou sucessores, e que fixar a sede em Roma era de fundamental importância para a Igreja nascente, seja por questão de sobrevivência, seja por um potencial maior de expansão. Então, quanto à primazia de Pedro e sua presença em Roma, eu já tenho vídeos aqui que tratam disso de forma muito mais detalhada. Mas, sintetizando o argumento, existem incontáveis demonstrações na Bíblia acerca da liderança de Pedro sobre os demais apóstolos, e eu vou resumir algumas delas para você. Pedro recebe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Em vários momentos, é Pedro quem se levanta e fala em nome dos apóstolos. Pedro é sempre o primeiro nome quando os 12 apóstolos são listados. Às vezes o grupo dos apóstolos é resumido a Pedro e os apóstolos, ou então Pedro e aqueles que estavam com ele. Depois de Jesus, Pedro é mencionado mais do que qualquer outro apóstolo nas Escrituras. Quando São João correu até o túmulo de Cristo, ele para na porta e não entra, ele espera e deixa Pedro entrar primeiro. Jesus pede a Pedro que ele apacente as suas ovelhas e seus cordeiros, ou seja, Jesus deixa aos cuidados de Pedro o pastoreio de seu rebanho. Em outra parte, Cristo diz que orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse e que assim ele confirmasse seus irmãos da fé, dentre tantas outras evidências mais ou menos significativas que provam que Pedro possuía uma posição de destaque e liderança sobre o grupo dos apóstolos. Então, nós chegamos no fato que, depois do Pentecostes, seguindo a determinação de irem por todo o mundo pregar as boas novas, os apóstolos se propuseram a conquistar o mundo para Cristo. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi bispo de Antioquia durante 7 anos. Ele então viajou para Jerusalém, onde foi preso, e quando mais tarde ele foi libertado da prisão, em algum momento, em meados dos anos 40, ele foi para a capital do Império Romano e assumiu o comando daquela comunidade cristã. É certo que em nenhum lugar da Bíblia diz explicitamente que Pedro esteve em Roma, mas, por outro lado, ela também não diz que ele não esteve. Na realidade, muito pouco é dito sobre para onde ele, ou qualquer um dos outros apóstolos, exceto Paulo, foi nos anos após a ascensão de Cristo. Logo, além de fontes bíblicas, nós temos que nos apoiar também em fontes patrísticas para concluir algo de forma mais precisa. Porém, ainda assim, há uma evidência bíblica muito forte que beira a certeza de que Pedro esteve em Roma. E é o próprio São Pedro que nos fornece uma alusão à sua estadia em Roma. Na saudação final da sua primeira epístola, Pedro diz o seguinte: a igreja aqui na Babilônia, unida a vocês pela eleição de Deus, envia-lhes a sua saudação, e também meu filho Marcos. É basicamente um consenso que Babilônia é uma palavra código para Roma, e é usado dessa forma várias vezes no Novo Testamento, pois, devido à perseguição, os primeiros cristãos atribuíram esse nome simbólico para se referir à cidade de Roma. Ademais, Pedro, nessa passagem, afirma estar com Marcos, e São Paulo, na sua carta aos Colossenses, também escreve a partir do lugar onde Marcos estava. Pois bem, sabemos que Paulo escreveu sua carta aos Colossenses estando preso em Roma por volta do ano 62. Então, nós temos aí mais uma evidência bíblica fortíssima de que Pedro esteve em Roma. Mas, na maior parte, nós temos mesmo que confiar em outros livros além do Novo Testamento para obter informações sobre o que aconteceu aos apóstolos nos anos posteriores à morte de Cristo.
E são testemunhos valiosos de cristãos que estiveram em contato direto ou indireto com os apóstolos. E a estadia de Pedro em Roma é sustentada por uma série de autores patrísticos. Dentre eles, São Clemente de Roma, ainda no 1º século, Santo Inácio de Antioquia no começo do 2º século e Santo Irineu de Lyon mais para o final do 2º século, e do século III em seguinte por nomes como Orígenes, Tertuliano, Santo Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, dentre tantos outros. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns desses trechos dos autores mencionados para você dar uma conferida depois com mais calma, até porque eu não vou dar conta aqui de ler um por um, né? Mas o ponto é que esses pais da igreja apontam claramente para a ida e o martírio de São Pedro em Roma. E o mais importante de tudo é que nenhum escritor antigo afirmou que Pedro terminou sua vida em outro lugar que não seja em Roma. Mas é interessante a gente notar também que a chegada de Pedro em Roma dá um certo peso à argumentação da transferência da sede da igreja de Jerusalém até Roma, mas ela não é essencial, pois mesmo que Pedro nunca tenha ido à capital, um dos seus sucessores poderia muito bem se estabelecer em Roma mais tarde. Afinal de contas, se o papado existe, ele foi estabelecido por Cristo durante a sua vida muito antes de Pedro ter chegado a Roma. Então, houve um período de alguns anos em que o papado ainda não tinha nenhuma ligação com Roma. Jesus queria que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E se a gente for analisar um pouco a questão prática da evangelização, se não tivesse havido perseguições em Jerusalém, é questionável até que ponto o evangelho teria viajado. Muito provavelmente, os apóstolos se limitariam no primeiro momento a tentar converter aquela área ali dos judeus, que era Jerusalém, para só aí expandir para o restante do Império Romano. Porém, as perseguições em Jerusalém forçaram os apóstolos a saírem dali. E os apóstolos, saindo em missão, o que encontraram? Eles encontraram uma sociedade bem estruturada e unificada, um império compacto e muito organizado. Se o mundo ocidental, na origem do cristianismo, fosse uma multiplicidade de povos e governos totalmente divergentes, autônomos e até mesmo antagônicos entre si, a difusão da mensagem de Jesus através da sua igreja teria enfrentado muito mais obstáculos do que já havia enfrentado. É aqui que nós vemos a providência divina atuando na história. E um ponto que vale muito a pena a gente destacar é que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos um movimento poderoso para estabelecer a igreja em Roma. E é justamente quando Paulo e Lucas chegam em Roma que o livro dos Atos dos Apóstolos simplesmente termina. No último capítulo, São Lucas deixa o seguinte recado: foi assim que finalmente chegamos a Roma. E depois de mais alguns versículos, o livro termina abruptamente. Quer dizer, o livro termina abruptamente, ou será que o estabelecimento da igreja primitiva em Roma era o objetivo e depois de alcançado o objetivo principal, o livro termina? Jesus ordenou aos apóstolos fazer discípulos entre todos os povos. E qual a melhor forma de conseguir isso, se não através do centro nevrálgico das comunicações do mundo, que era a Roma daquele tempo? De um ponto de vista puramente pragmático, nós nem conseguimos imaginar como a igreja poderia ter tido sucesso com o Papa em Jerusalém. Jerusalém estava em constante estado de turbulência e foi conquistada diversas vezes na história. Jerusalém esteve sob domínio islâmico durante muitos séculos, ainda no 1º milênio depois de Cristo. Agora, como é que nós podemos conceber o destino da sede do Vigário de Cristo, que é o Papa, sob o domínio islâmico? Teria sido um completo desastre. E sim, Roma foi saqueada em 410, em 455 e em 546 d.C. pelas tribos germânicas e novamente em 1527 pelo Sacro Imperador Romano Carlos V, mas ainda assim isto não é nada comparado com a constante turbulência de Jerusalém. Só para a gente ter uma ideia do grau de perigo se a igreja tivesse mantido sua sede em Jerusalém, Jerusalém foi quase que dizimada pelas tropas romanas ainda em 70 d.C. Se a igreja tivesse se limitado a Jerusalém nesse princípio de sua formação e expansão, ou mesmo que tivesse crescido para outras regiões, mas mantido o seu foco, por assim dizer, em Jerusalém, ela poderia muito bem ter sido reduzida a nada ainda no 1º século.
ou no mínimo, a morte teria prevalecido sobre ela. É por isso que os católicos acreditam que Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando guiou São Pedro e mudou a sede da igreja para Roma durante a primeira geração depois de Cristo, longe do Oriente Médio totalmente turbulento. A sede da igreja poderia estar em qualquer lugar da Terra, e isso abriu a porta para uma mudança para algum lugar que seria melhor para a igreja incipiente em dificuldades. Desde então, Roma tem sido o berço da igreja. E essa igreja é chamada romana porque Pedro escolheu a cidade de Roma como sede apostólica. E os católicos que vivem em qualquer canto do mundo estão diretamente ligados a ela. Como disse Santo Inácio de Antioquia por volta do ano 110, onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo então a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve no canal também, isso é muito importante. E ativa aí o bendito sininho da notificação para você receber os próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante. E é claro, você só assina se você quiser e se esse dinheiro não for te fazer falta, ok? Mas se você curte o conteúdo, o seu apoio é essencial para tornar esse canal financeiramente viável. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre aí na tela no final de cada vídeo, fechou? Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, você não faz ideia da diferença que isso faz. Então, um grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.